Irmãos, então, ó, segundo Crônicas 36:14, podemos ler? Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Nós bendizemos mais uma vez o teu nome, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui nessa manhã, fazendo memória do grande amor do Senhor, lembrando daquilo que não se pode esquecer, que o Senhor deixou a sua glória e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito obrigado, Senhor. O Senhor não nos jogou fora, o Senhor veio nos buscar. Te somos gratos mais uma vez. E ainda, Senhor, pedimos que o teu nome seja glorificado no meio do teu povo nessa manhã. Que o Senhor nos ajude aqui, estando diante da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Pedimos a ti que cinja as nossas mentes, nos guarde de toda distração, de toda atividade desgovernada da nossa alma, e que também o Senhor repreenda o maligno, toda obra do inimigo para trazer prejuízo ao teu povo nessa manhã. O Senhor repreenda, o Senhor faça cair por terra, em nome de Jesus. O Senhor nos guarde aqui, nos conduza pelo teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, com a ajuda do Senhor, nós estamos hoje retomando aquelas mensagens que a gente começou a compartilhar antes da conferência, agora da Semana Santa. Interrompemos porque teve a conferência, teve aquela semana em que MEC esteve conosco, mas nós já estávamos pelo menos por 2 domingos falando sobre esse assunto. Entendemos, né, que assim seja. Entendemos que o Senhor nesse período tem nos chamado para a gente revisitar essas palavras aqui sobre a restauração da casa de Deus, que no Novo Testamento, na época em que nós vivemos, significa, é aplicado à restauração que o Senhor está fazendo do testemunho da igreja, do testemunho da sua casa. Então, já falamos um pouco sobre isso. Claro que hoje a gente deve repetir mais alguma coisa, e se o Senhor permitir avançar mais um pouquinho, não termina hoje essa mensagem. Mas o fato é
Isso que nós estamos falando explica a visão que o Senhor tem nos dado. Por que nós não temos um nome aí fora? Por que nós não somos igreja fulana de tal? Por que nós não participamos de uma convenção? Por que nós não nos consideramos uma denominação? Por que nós nos reunimos assim? É esse o propósito de revisitar essas palavras. Para os irmãos que já reúnem conosco há mais tempo, já sabem disso aqui, já ouviram, é uma oportunidade de nós firmarmos mais ainda a nossa visão. Para os irmãos que têm chegado, seja porque são novos convertidos, ou porque vieram reunir-se recentemente, é uma oportunidade de você saber o que o Senhor tem nos mostrado. Por que nós nos reunimos assim? Então, nesse caso, nós estamos começando a falar sobre o cativeiro de Babilônia. O povo de Deus, Israel, que você acabou de ler comigo aqui, por causa do seu pecado, o Senhor removeu o seu povo da sua terra. Nós precisamos entender, irmãos, que Israel era o povo de Deus, mas a terra onde ele vivia também era a terra que o Senhor escolheu para o seu povo viver. Então você tem a realidade do povo e você tem a realidade do lugar. Israel, note os irmãos, tudo que nós estamos falando tem aplicação para nós hoje, no Novo Testamento. Eu estou falando assim, talvez para os menos experimentados, você fique pensando que, isso é coisa que aconteceu lá com Israel. Aconteceu com Israel e acontece espiritualmente conosco hoje. Tem uma aplicação direta com o viver da igreja hoje, no Novo Testamento. Então, não estamos falando aqui só de história, não. Estamos falando de profecia, de coisas que aconteceram com o povo de Israel, e o Senhor automaticamente está nos dizendo que elas acontecem com a igreja hoje. Então, isso é para acender o nosso alerta, para a gente saber que isso aqui não é só história, não. Isso aqui tem uma aplicação direta com a gente, direta com o povo de Deus hoje, tá certo? Então, não era importante somente fazer parte do povo de Israel, era importante também morar no lugar onde o Senhor colocou o povo dele para morar. Israel, fora da sua terra, não podia nem servir a Deus. Nós já lemos isso. Deuteronômio 12, o Senhor fala: guarda-te, não ofereças sacrifício em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher dentre todas as tuas tribos, para ali fazer habitar o seu nome. Nesse lugar você vai trazer os seus sacrifícios, suas ofertas votivas. Nesse lugar você vai me servir. Então, naquele tempo do Antigo Testamento, havia uma aplicação física. Israel era o povo de Deus e ele morava numa terra escolhida por Deus. E Jerusalém, nós vimos aqui, Jerusalém foi a cidade que o Senhor escolheu para que ali fosse construída a casa do Senhor. Então Israel tinha uma vida, a partir de 1 Crônicas capítulo 21, Israel tinha uma vida agora, uma vida de serviço ao Senhor, centralizada em Jerusalém. A casa do Senhor está lá. Então eu não posso aqui, eu moro no outro lado do país, não posso fazer tudo aqui. Quando tiver a época das festas de Israel, eu tenho que subir para Jerusalém e eu tenho que servir a Deus lá. Havia um lugar físico para o povo servir a Deus. Hoje, esse lugar, nós lemos em Hebreus capítulo 3, a casa de Deus é a igreja. A casa de Deus somos eu e você. Agora, não somos eu e você apenas no aspecto individual, não. Nós somos casa de Deus no aspecto coletivo. Não tem casa de Deus, você e eu vivendo individualmente. Nós somos casa de Deus vivendo coletivamente. Essa é a igreja do Senhor. Então, por isso que a gente às vezes prega o evangelho para as pessoas aí fora, aí elas dizem assim: não, mas eu posso servir a Deus na minha casa mesmo. Não, não pode não. Você é crente, inclusive, na sua casa, porque depois que você se converte, você é crente até debaixo d'água. Você é crente no seu trabalho,
você é crente na escola, você é crente em Marte, Júpiter, caso você consiga chegar lá. Mas o Senhor, além de ter para nós um viver individual, que é minha comunhão com Ele, o Senhor tem um viver para nós coletivo. O Senhor inaugurou a sua igreja ali na cruz. Então, quando nós partimos o pão hoje, nós dissemos assim, ó: embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Então o Senhor, da mesma forma, Israel, os israelitas, eles tinham que ter, claro, sua consagração, sua comunhão com Deus individual, mas eles juntos formavam o povo de Deus. Então havia aquela alegria do salmista, Salmo 122, quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, eles tinham prazer de estar reunidos na casa do Senhor, que naquele tempo era uma casa física, hoje não é mais. Isso aqui, a gente repete sempre, ó, isso aqui, irmãos, é um prédio de bloco, cimento, pintado. Isso não é igreja. Igreja somos eu e você. Nós fazemos parte da igreja. Só que naquele tempo, o Senhor queria nos ensinar as realidades espirituais. Então, naquele tempo era uma casa física. Israel se alegrava em estar naquela casa, naquele templo, servindo a Deus ali. Hoje nós servimos a Deus assim juntos, nesse prédio, embaixo de um coqueiro, numa escola, seja onde for, a igreja se reúne e ali ela serve a Deus. Que hoje a aplicação é espiritual. Mas veja, irmãos, por que nós falamos que era importante um lugar? Porque o Senhor queria que Israel vivesse e servisse a Deus naquela terra escolhida. Então dá para imaginar que isso que acabou de acontecer aqui, que nós lemos, isso foi uma tragédia. Isso foi uma tragédia. O povo de Deus pecou e se distanciou tanto do Senhor, que o Senhor removeu ele da sua terra. O Senhor trouxe um rei, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, e removeu o povo da terra. A partir daquele momento, Israel não podia mais oferecer sacrifício, não podia servir a Deus com liberdade, porque ele estava fora da sua terra. Leia comigo, por gentileza, Salmo 137. Você pegou aí? Verso 1. Salmo 137, verso 1. É um salmo clássico, falando desse período do cativeiro, desse período em que Israel é levado preso para a Babilônia. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Olha o coração desse salmista, quando ele fala do exílio e quando ele fala de Jerusalém. Está vendo, irmãos? Não tem como, para esse salmista, não tem como você cantar o canto do Senhor numa terra estranha. O canto do Senhor era cantado na casa do Senhor, mas aqui não tem casa do Senhor. A casa está destruída. A gente acabou de ler em 2 Crônicas 36. Não tem casa, o pessoal arrasou tudo. Não tem nem muro mais na cidade, não tem mais povo. O povo foi levado cativo. Então, como nós vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Eles não abriam na boca, não cantavam, não tinha como oferecer sacrifício, cantar o Senhor. Israel estava estagnado, parado.
E hoje, infelizmente, essa é a realidade da igreja. Tudo isso aqui se cumpriu no meio do povo de Deus. Hoje, se der tempo, a gente entra hoje nas parábolas de Mateus capítulo 13. Já falamos com os irmãos aqui. As parábolas de Mateus capítulo 13, as cartas de Apocalipse 2 e 3, pelo menos esses dois trechos das escrituras, contam a história da igreja. Contam o que aconteceu com a igreja. Por que ela está assim hoje? Então, falando de aplicação espiritual, nós cremos pelas escrituras que assim como Israel, por causa do seu pecado, foi levado cativo e o Senhor fez ele passar ali aqueles 70 anos, e depois nós lemos também 2 Crônicas 36, depois o Senhor, através de Ciro, o Senhor publica um chamado para dizer: ó, acabou os 70 anos, agora o Deus dos céus quer que a casa dele seja reedificada, não aqui em Babilônia, não aqui na Medo-Pérsia, mas lá em Jerusalém. E o livro de Esdras vai dizer assim, ó, ele é o Deus que habita em Jerusalém. O livro de Esdras é mais claro ainda. Então, quem dentre vós é de todo o seu povo, suba. Irmãos, nós aprendemos que geograficamente Babilônia está em cima e Jerusalém está embaixo, geograficamente. Mas o Espírito Santo do texto, que é o maior geógrafo, cartógrafo do universo, o Espírito Santo diz assim, ó, quem dentre vós é todo o seu povo, suba. Suba. Ou seja, mesmo que geograficamente Jerusalém esteja abaixo de Babilônia, mas quem sai de Babilônia para Jerusalém está subindo, porque o Senhor considera nobre essa tarefa de sair do cativeiro e edificar a sua casa. Irmãos, é tão ampla essa visão, a gente não consegue expressar, tem tanta coisa para falar que a gente se perde. Mas eu quero dizer aos irmãos, nós não estamos falando aqui de a gente se orgulhar em relação aos irmãos que não reúnem aqui, não estamos falando disso. Agora, é uma posição nobre, esse é um chamado nobre, a Bíblia diz isso. Se você ouviu o chamado para sair do cristianismo e vir se reunir somente debaixo do nome do Senhor, sem palavras, mesmo sem ter aberto sua boca para falar claramente, você está dizendo: Senhor, nós estamos aqui preocupados com os interesses do Senhor. Não importa que minha vida em Babilônia estava confortável, não importa que eu tinha meu emprego, minha renda, não importa que lá eu tinha minha zona de conforto, agora eu largo tudo e eu vou subir para aquele monte de escombro que está lá em Jerusalém, para poder edificar a casa do Senhor, porque o Senhor quer. Marcelo estava falando aqui no Partido Pão, que o Evangelho nos traz obediência, a fé nos traz obediência. Então, por que nós nos reunimos assim? Porque muitos de nós, esse que vos fala inclusive, por que nós deixamos as denominações e viemos nos reunir unicamente debaixo do nome do Senhor? Porque esse é o interesse de Deus. Esse é o interesse de Deus. O Senhor não quer que o seu povo esteja debaixo de organizações humanas, servindo muitas vezes a si mesmo, ao invés de ao Senhor. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor chamou o seu povo para servi-lo e somente a Ele. Mas infelizmente, uma grande parte dos irmãos e irmãs hoje se encontra debaixo desse sistema religioso, debaixo do catolicismo, debaixo das denominações. Sim, eles são nossos irmãos, eles têm a mesma realidade espiritual que nós temos, não há nenhuma diferença entre nós e eles, mas posicionalmente tem diferença sim. Tem. Posicionalmente tem, porque o Senhor tem chamado irmãos, se estivermos certos, desde o século XIX, o Senhor tem despertado o coração de vários irmãos para dizer assim: Senhor, eu não consigo cantar o canto do Senhor nessa terra, que essa terra é estranha, não consigo servir a Deus aqui direito, embora eu seja do Senhor, tenha nascido de novo, mas aqui não tem, debaixo do sistema religioso, não tem como servir a Deus plenamente,
porque o próprio sistema, ele serve a ele mesmo. Então o Senhor, sim, nós cremos, o Senhor tem despertado um povo, que não vai ser um povo muito numeroso, mas o Senhor tem despertado um povo para sair das denominações, sair do catolicismo, se ele for nascido de novo, e vir reunir-se unicamente debaixo do nome do Senhor, e não negando o seu nome e guardando a sua palavra. Para que nós viemos aqui reunir dessa forma? Para seguir aquilo que Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Seguir a palavra de Deus pura, seguir o modelo que Deus estabeleceu para a igreja na sua palavra, não inventando nada, não criando nada, mas sendo fiéis àquilo que já está nas Escrituras. Para isso o Senhor tem chamado um povo, e nós, pela sua misericórdia, nos consideramos parte desse povo. Não somos nós não, graças a Deus. Tem muita gente aí no mundo, tem muita gente que ouviu esse chamado. Agora, como nós falamos, o rei Ciro deu chamado para todo o povo. Estima-se que haviam 2 milhões de judeus no cativeiro naquela época. Esdras capítulo 2, fecha lá a conta, subiram umas 50 mil pessoas. Quando você faz a conta, de 2 milhões sobe 50 mil, subiram 2,5%. Então por aí dá para entender que esse chamado que nós estamos falando, que o Senhor tem nos dado, não vai ser um chamado popular. A maioria não vai escutar esse chamado. A maioria não vai escutar. E nós, quando começamos a reunir dessa forma, há 30 anos atrás, a gente ouviu muita coisa. Cuidado, isso é coisa de falso profeta. Cuidado com esse negócio de corpo de Cristo dividido. Cuidado com essa coisa de igreja sem nome. A gente ouviu muita coisa, irmão. Mas no nosso coração, nós estávamos claros de que o Senhor estava nos chamando para cumprir o seu interesse. Era interesse do Senhor que nós assim fizéssemos, e assim fizemos com a sua graça, e temos nos mantido até aqui com a sua graça também. Então, irmãos, é uma aplicação direta. Israel pecou, foi cativo, a igreja também se distanciou do Senhor. Lá na primeira carta de Apocalipse 2 e 3, a carta a Éfeso, nós vamos ler, começa ali o desvio, que o Senhor diz assim, ó: tenho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. A igreja, ali no final do primeiro século, aqueles irmãos tinham visto o Senhor, muitos deles, tinham andado com o Senhor, mas eles começam a centralizar outras coisas que não seja Cristo. A igreja ali começa a se desviar, e aí vem o restante da história contada nas outras cartas, e que nos dão conta do que aconteceu com a igreja até os dias atuais. Por isso que Lutero falou: a Bíblia não é antiga e nem moderna, a Bíblia é eterna. Está escrito lá, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A história da igreja está contada na Bíblia também. Então, irmãos, era necessário, Deus não ia deixar o seu povo o tempo todo em Babilônia. Ele disse, seriam 70 anos. 70 anos, como nós aprendemos. Por que o cativeiro durou 70 anos? Você lembra de Salmo 90? Os anos da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80. O que passa disso é cansaço e enfado. Então, o que é esse período de 70 anos que o cativeiro durou? Tempo suficiente para Israel morrer para ele mesmo, chegar ao fim dele e dizer: meu Deus, se o Senhor me socorrer aqui, eu estou frito, eu não tenho condição de me socorrer. Israel chega ao fim de si mesmo, 70 anos, não tem mais vigor, não tem mais força.
Israel, olha, irmão, eu vou dizer, quando você lê o livro de Juízes, você vê a degradação do povo de Deus. Mas aquilo que acontece em Juízes não é diferente dessa época que nós acabamos de ler aqui em 2 Crônicas, um período dos reis. Por isso que a Bíblia diz, a casa de Deus foi contaminada. O Senhor teve que julgar o seu povo de forma tão cruel, porque a sua casa foi contaminada depois de ele ter avisado e avisado e avisado, e o povo não deu ouvidos. Então o Senhor também advertiu aos santos do passado que não deixassem Cristo por outra coisa, não elegessem outras coisas para colocarem ao lado de Cristo. Eles não deram ouvidos, e a igreja foi para o cativeiro. A igreja hoje está misturada com uma coisa chamada cristianismo, que é um ismo igual aos outros ismos que existem por aí: islamismo, hinduísmo, capitalismo e por aí vai. A igreja hoje, o povo de Deus, está hoje misturado com o cristianismo, onde você encontra muitas realidades totalmente fora das escrituras. E o que é lindo de ver na igreja quando começa lá em Atos é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles sabiam que tinham que viver de acordo com a palavra e não com a invenção de ninguém. Então, assim como Paulo fala no trecho de Coríntios 11, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Pronto. O que está na palavra é o que a gente segue. Essa é a riqueza da igreja quando começa ali a gênese da igreja em Atos capítulo 2. Mas hoje você não precisa você me responder não. Só queria que você pensasse numa coisa: você hoje pode olhar para o povo de Deus e dizer que em sua totalidade os irmãos perseveram na doutrina dos apóstolos? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Então, por isso que assim como Deus teve necessidade de trazer o seu povo de volta para restaurar a sua casa, restaurar o seu serviço na terra em que ele escolheu, assim como ele fez isso com Israel, ele também está fazendo isso com respeito aos irmãos, com respeito à igreja. Ele tem chamado alguns das denominações do cristianismo para vir se reunir unicamente debaixo do nome do Senhor, cumprindo a sua palavra somente. Não precisamos inventar nada, está tudo escrito aqui, basta seguir. Então é uma aplicação direta. Irmãos, nós falamos muito. O que foi que aconteceu com a igreja? Eu acho que dá tempo. Abra comigo em Mateus capítulo 13. Se não der para terminar tudo hoje, a gente continua depois. Irmãos, Mateus capítulo 13. Quem já leu sabe. 7 parábolas. Muito embora tem irmãos que consideram que são 8 parábolas, porque a última, tem irmãos que consideram que também é uma parábola. Aquela última que o Senhor diz assim: entendeste todas essas coisas? Sim, entendemos. Ótimo. Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Então tem irmãos que dizem: não são 7 parábolas, são 8. Eu vou considerar aqui só 7. 7 parábolas que o Senhor conta em Mateus capítulo 13, falando do que aconteceu com a igreja. Amém? Então, para você acordar, você já está abrindo a boca aí de sono. Para você acordar, me ajude aí. Primeira parábola: semeador, te ajudei. Segunda, o trigo e o joio. Terceira, não acordou ainda. O tesouro. Já é o tesouro já? Grão de mostarda. Depois, fermento. Depois, a quinta. Ô, gente. O trigo do joio é a segunda. Tesouro escondido. A pérola e a rede. 7 parábolas. O Senhor contando na visão dele, que é a melhor visão do universo que existe, o que foi que aconteceu com o seu povo. Irmãos, 7 parábolas. Vamos deixar do escriba para um outro momento.
a última, né? Ele conta 4 parábolas diante da multidão e conta mais 3 quando ele vai para casa e está só ele e os discípulos. É assim que a gente divide esse capítulo. Por que isso? Porque ele falou 4 parábolas diante de quem podia ouvir aquelas 4 parábolas, a multidão, o mundão, digamos assim. Mas houve 3 que ele contou ali intimamente dentro de casa para seus discípulos, que é o tesouro escondido, a pérola e a rede. Mas semeador, trigo e joio, grão de mostarda e fermento, ele conta para a multidão inteira na praia. Bora ler isso? 13:1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Aleluia. Por que começa? Irmãos, eu espero que você tenha lido em casa, ou que você já tenha conhecimento dessa parábola, porque esse capítulo é bem conhecido. Não vai dar tempo de a gente entrar em cada detalhe, mas observe, por que começa com a parábola do semeador? Porque você não pode falar de igreja se individualmente eu e você não somos convertidos. Então, para falar de igreja, eu não posso dizer assim, ó, aqui minha família é da igreja, se todos da minha família não se converteram ainda. Você só tem igreja quando cada um se converte. Então, capítulo 13 começa com a parábola do semeador, a palavra sendo semeada e as pessoas se convertendo. Aí você tem igreja. Amém? Então, você tem aí as situações, uma parte que é a beira do caminho, a outra, solo rochoso, entre espinhos, mas tem uma que cai na boa terra, e aí produz a 30, 60, a 100 por 1. Irmãos, detalhe, dever de casa para vocês, para nós. Essa parábola é contada em Lucas. Em Lucas, o Senhor diz diretamente, a semente é o quê? A palavra de Deus. Lucas, aqui não. Em Mateus 13 não. Ou mudou? Não, não mudou não. Quando você vai ler a parábola do semeador, você descobre que em Mateus a ênfase é que a semente é você. Como é isso, Luciano? É. Porque diz assim, ó, o filho do reino. Está escrito aí. Aqui caiu entre espinhos, é quando o filho do reino, porque o Senhor aqui está enfatizando que eu e você, nós recebemos a palavra e nós devemos nos tornar essa palavra. Essa palavra que nós recebemos tem que estar tão misturada conosco que nós somos a semente. E é a palavra do reino. Voltando ao que Marcelo falou aqui no Partir do Pão, o Evangelho nos traz obediência. Se você se converteu e você não está disposto a obedecer, você está com muitos problemas em sua vida. Porque o Evangelho é essa palavra do reino. Reino tem rei, reino tem súditos, reino tem pessoas dispostas a obedecer ao rei. Então, o Evangelho do reino, a palavra do reino, não é que seja um evangelho diferente, não. Não é, os irmãos entendam, principalmente os menos experimentados. Não quer dizer que Lucas está falando de uma coisa e Mateus de outra, diferente, não. Não. Pense numa moeda. É uma moeda só, com 2 lados. Só isso. Não é que Lucas está entrando em contradição com Mateus, de jeito nenhum. Mas apenas o aspecto que Lucas está enfatizando na parábola do semeador é a pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado, a pessoa recebe e se converte. Mas Mateus não. Mateus está dizendo, o Evangelho é pregado, se converte, mas essa semente tem que frutificar. Então, quando frutifica, você se torna a própria mensagem que você está pregando. Então, Mateus capítulo 13 começa com a parábola do semeador. Aleluia. Um dia eu e você estávamos lá numa esquina ou dentro de casa e ouvimos o Evangelho e ele falou assim: Jesus, eu te quero, me receba. Pronto.
Começou a igreja daí. Você entrou na igreja assim. Você não entra na igreja porque você preencheu um papel, porque você assinou um documento. Não, você entra na igreja porque você nasceu de novo. Seu nome, meu nome um dia já esteve no hall de membros de uma denominação, e o de alguns aqui também. Mas mesmo que o seu nome nunca tivesse estado num hall de membros de uma denominação, ele estava escrito no livro da vida, que é a anotação celestial daqueles que nasceram de novo. Amém? Então você não entra na igreja. Como é que eu entro na igreja? Se converta. Você vai nascer de novo, pronto. O Espírito Santo vai batizar você para dentro de um corpo. Aleluia. É assim que se entra na igreja, porque a igreja não é instituição. Para entrar na igreja, eu não preciso ir para o cartório assinar um documento. Não. Eu preciso dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador de minha vida. Pronto. Perdoe meus pecados, me lave com teu sangue. A partir de hoje, com a tua graça, eu quero te seguir. Quero largar esse mundo podre que está aí fora. Se tiver alguém aqui nessa manhã que ainda não tomou essa decisão, a gente incentiva você: venha a Cristo hoje. Amém? É assim que se entra na igreja. É assim. Na empresa, ou em qualquer outra instituição, na polícia, sei lá, você entra porque você assinou o documento. Na igreja você entra porque você nasceu de novo. Então, ó, Mateus 13 começa com a parábola do semeador. Essa semente, graças a Deus, caiu no nosso coração e frutificou. Está todo mundo aqui, glória a Deus, aleluia. Aí, irmãos, o Senhor vai começar a contar as outras. Talvez não dê tempo de ler tudo aqui, mas você conhece o texto. Qual é a próxima parábola? Segunda. Joio do trigo. Obrigado. Joio do trigo. O que é que o Senhor está contando na parábola do joio do trigo? Melhor ler, né? Qual é o verso aí? Obrigado. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Irmãos, ó, esse homem, assim como o que procura boas pérolas, o que acha o tesouro, esse homem, a mesma pessoa nessas parábolas ali, é o nosso Senhor. É a mesma interpretação. Então, semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que é que aconteceu com a igreja, irmãos? Enquanto os homens dormiam, realmente tem muita coisa para falar, só Jesus para ordenar os pensamentos. Irmãos, o Senhor semeou boa semente no seu campo. Não tem crente pela metade, não tem semente partida. Eu e você em Cristo somos boa semente. Sabe por quê? Não é porque a gente é bom, não, que a gente é uma porcaria. Mas dentro de nós está a vida dele, que é boa, maravilhosa, perfeita. Então o Senhor semeou boa semente, Mas enquanto os homens dormiam, lembra de Tessalonicenses? Não durmamos como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Se eu e você não vigiarmos, o inimigo vem semear a obra dele no meio da igreja. Ele fez isso aqui, semeou o joio. O que é o joio? O joio são pessoas que em determinado momento da história começaram a fazer parte da igreja e nunca entraram na igreja. Nunca. São pessoas que nunca nasceram de novo, mas que têm aparência. Sabe aquela? Eu sou quase crente. Eu sou quase crente. Só que quase crente é quase salvo.
Sabe, irmãos, em determinado momento da história, os irmãos dormiram, os irmãos não vigiaram e permitiram que entrassem pessoas na igreja que não nasceram de novo, não eram trigo, não eram boa semente, eram joio. Mas dizem os mais entendidos, os botânicos aí que me ajudem, joio é muito parecido com trigo até crescer. Enquanto eles estão ali, ó, se desenvolvendo, uma planta parece muito com a outra. Aí você olha de fora. Por isso que o Senhor está contando isso aqui diante das multidões, porque eu e você, nós temos condições de saber se uma determinada pessoa não é nascida de novo e está em nosso meio, mas a multidão aí fora não. Ele olha para cá e diz, todo mundo ali é crente. Para ele, entrou ali e é crente. Só que a igreja, vá prestando atenção nas coisas que o Senhor vai falar sobre a igreja. A igreja se tornou um lugar onde você tem gente nascida de novo e gente não, crescendo juntos, como se fosse a mesma coisa. O inimigo semeou o joio, o inimigo plantou pessoas que não tinham nascido de novo, e quem não é nascido de novo, ele pode até crescer junto com o trigo, depois ele atrapalha, depois ele não faz parte do povo de Deus, não o nosso irmão, ele parece com o nosso irmão, não é? Então os irmãos, depois quando acordaram, resolveram sair do sono. O Senhor, e aí, Senhor, quer que a gente arranque? Não, você não tem condição de arrancar. O que é que o Senhor estava dizendo? Você não tem condição de saber quem é trigo e quem é joio. Você pode até saber alguns, mas em outros você vai se enganar. Por exemplo, um exemplo clássico, se você olhasse para os 12 discípulos ali no Evangelho, você ia dizer que Judas era trigo e Pedro era joio. Diga se não é. Porque Judas, ó, aquela conduta linear o tempo todo, ó, ainda era das finanças, ainda cuidava da bolsa, ó, não via o homem perfeito, um gentleman, ó, aquela conduta linear. Só depois que cresce joio e trigo, ele vai lá, só entrego ele por 30 moedas a você, vai? Ele faz um acordo com os fariseus. Foi, Marcelo está me lembrando que ele não foi tão linear assim, não, Marcelo? A conduta de Judas também, teve uma hora que ele meteu a mão na bolsa lá para poder, disse que ele era ladrão, mas quem sabia que ele era ladrão era o Senhor. Por isso que o Senhor fala assim, não arranque não. Não separe o trigo do joio, porque nessa de separar, você vai jogar trigo fora também. Então, infelizmente, vai crescer aí, irmãos, até a volta do Senhor, o joio no meio do trigo. Num ambiente menor, esperamos que entre nós, sem nenhum orgulho falo isso, esperamos que num ambiente menor, o Senhor nos dê discernimento, para se tiver o joio aqui, ou ele se converte, ele pula fora, em nome de Jesus. Porque se ficar no meio, sem se converter, vai atrapalhar o trigo, vai atrapalhar o crescimento do trigo. Então, num ambiente menor, agora no cristianismo não, no cristianismo é joio a rodo, desde lá do Império Romano. A gente tem que ir para as cartas de Apocalipse 2 e 3, quando Constantino falou assim, ó, a partir de hoje o cristianismo é a religião oficial do império. Pronto. A partir dali, multidões e multidões foram aceitas na igreja sem nunca ter nascido de novo na vida. Ó, o Império Romano chegava aqui na terra, dominava tudo aqui numa região e dizia assim, ó, isso aqui agora pertence a nós. Agora é o seguinte, a gente aqui é cristão, nossa religião é cristã. Vocês aqui todos são cristãos agora. Então, abarcava todo mundo, ó. É que nem hoje em dia, um exemplo assim menor, que diz assim, ó, todo brasileiro é católico. O Brasil é uma nação católica. É verdade isso? Que? Balela. Brasil é uma nação cristã. Sabe quem é cristã? Eu e você. Nós somos cristãos. Brasil
Então, irmãos, a parábola do trigo e do joio foi o Senhor começando a alertar que pessoas que não tinham nada a ver com a fé iam se infiltrar na igreja, iam ser tratadas, iam ser recebidas como se fossem da igreja, como se fossem nossos irmãos nascidos de novo. Aí a confusão começa. Qual é a próxima parábola? O reino dos céus. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade, é o verso 31, né? O qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O Senhor contou essa segunda parábola para dizer o quê? Irmãos, imagine, existem irmãos que interpretam essa parábola assim. Ela fala do crescimento da igreja, que começou ali com um punhadinho de gente e agora toma a terra inteira. Isso aconteceu mesmo. Mas nós entendemos que a interpretação dessa parábola é negativa. Negativa. Por quê? Porque primeiro, o Senhor não foge a seus princípios. Se uma semente dá uma ervazinha, vai dar uma ervazinha. Se a semente produz uma árvore, vai produzir uma árvore. Não tem essa coisa de você plantar um negócio esperando uma erva e daqui a pouco cresce aquela árvore enorme na sua frente. Não existe isso. Alguma coisa está errada para que essa mostarda cresça desse jeito. Então, como nós entendemos essa parábola? É que o Senhor está dizendo: a igreja começou na simplicidade de um grão de mostarda, menor das sementes. E foi mesmo. O Senhor não se utilizou de meios políticos, o Senhor não tinha apoio do governo, o Senhor simplesmente, o semeador saiu a semear, e aí começou a se converter gente, mais gente. Não tinha nem partido político dos discípulos naquela época, não tinha nem representatividade no Senado lá naquela época, mas tinha a igreja do Senhor firme ali, reunindo, praticando a palavra, e pessoas se convertendo. E claro, o evangelho cresceu, o evangelho atingiu a muitas pessoas, mas não nessa proporção aqui. O Senhor não foge a seus princípios. Observe, os irmãos, quando a gente fala de princípio, a gente fala de Gênesis. O Senhor lá criou a erva, a relva, as árvores. Cada um tem seu tamanho, cada um tem seu comportamento. Quando você vê um grão de mostarda que vira uma árvore tão grande, que nos seus galhos cabe ave do céu. Então não é uma árvorezinha pequena, não. É uma árvore considerável. O que é que o Senhor estava dizendo? Que a igreja ia ter um crescimento anormal, porque ia se misturar com coisas que não era para ter se misturado. Se misturar com esse mundo, virar um sistema. É isso que está dizendo aqui. Irmãos, quando a gente fala de princípio, note o seguinte: Jesus veio aqui à terra, não foi? A gente cantou aqui no Partido do Pão: deixou sua glória e veio tabernacular entre nós. Ele, como Deus, ele não fugiu aos princípios que ele próprio estabeleceu. Então Jesus nasceu, Jesus foi bebê, Jesus habitou a barriga de Maria, Jesus mamou, Jesus teve cordão umbilical. Tem uma seita indiana que uma vez eu estava lendo sobre ela, e diz que o fundador dela, ele apareceu na terra, e não sei quanto, diz lá a data, que apareceu na terra. Eu digo: esse não nasceu não, esse apareceu na terra. Está vendo? Como é a coisa maligna? Quer dizer, o sujeito é um espírito aí qualquer que apareceu na terra e doutrinou as pessoas para aquela religião ali. Jesus não. O Filho de Deus veio, se fez carne, como eu e você nos fazemos carne, como eu e você nascemos. O Senhor não foge a seus princípios. Então é anormal um grão de mostarda crescer de tal forma e virar uma árvore a ponto de abrigar aves dos céus nos seus galhos. Crescimento anormal. Uma vez
Não quero ofender ninguém, não vou nem citar o nome, mas uma vez uma amada irmã estava conversando comigo, porque a irmã dela reunia-se numa denominação, e ela falou assim: Luciano, eu fico espantado com o crescimento desses irmãos. Já está tomando aí vários lugares, está abrindo local de reunião, e um monte de gente. Eu parei e falei assim: minha irmã, esse crescimento aí é para pregar o evangelho do reino, é para falar da palavra de Deus? Esse crescimento aí dessa denominação serve para quê? Para falar para as pessoas que tipo de palavra? Então pode ter crescimento? Pode. Agora, pode não servir ao reino de Deus. Pode ter crescimento, pode ter influência. O cristianismo hoje é muito influente, mas isso serve ao reino de Deus? Ou está misturado com um monte de outros interesses? Então o crescimento dessa mostarda indica que a igreja, que começou pura, começou simples, ela agora se torna uma organização enorme e com as raízes fincadas nesse mundo. Porque para você sustentar uma árvore, você tem que ter raiz profunda, diga se não é. Uma ervazinha não, são aquelas raízes fininhas, você puxou aqui, a erva vem em sua mão. Agora tenta arrancar uma árvore, tente arrancar um abacateiro, um carvalho, tenta arrancar. Para ser árvore, tem que ter raízes muito mais profundas nessa terra. É isso que aconteceu com o cristianismo. Era para continuar na simplicidade e pureza devidas a Cristo, mas se misturou com outras coisas e virou isso que nós estamos vendo. Então, irmãos, por que estamos falando das palavras de Mateus 13? Para mostrar na visão do Senhor o que é que aconteceu com a igreja, para que hoje exista a necessidade de restaurar esse testemunho. São 10 para meio-dia. Não vou mais prosseguir para que a gente não avance muito no tempo, tá certo? Ficam aí os outros textos para, se o Senhor permitir, a gente continuar então no próximo domingo. Amém? E está diante do Senhor aquilo que nós falamos. Amém? Somos um.